Um dia, pela manhã, um paciente, que inclusive é um amigo meu, ele me manda uma mensagem que tinha travado o pescoço e não estava conseguindo se mexer, ele não conseguia virar o pescoço para os lados, né? E que ele precisava urgente de um horário. Acabei então por encaixar esse meu amigo na hora do almoço. E quando ele chegou na clínica, a primeira coisa que ele me disse: deve ter sido o meu travesseiro. Preciso comprar outro travesseiro urgente. Essa é a primeira coisa que passa pela cabeça dos pacientes quando travam o pescoço. Já aconteceu isso por aí? Eles sempre têm uma suspeita de que é o travesseiro ou é o colchão. Enfim, fiz a anamnese, questionei sobre a dor, onde doía, quanto tempo, que ele havia feito de diferente, né, que pudesse então ter provocado essa dor, como carregar um peso ou fazer um movimento um pouco mais brusco, e ele me disse que não havia feito absolutamente nada de diferente no dia em que aconteceu, né? Antes ali de travar. Quando estou fazendo a sessão do paciente, com o paciente já ali deitado na maca, ele começou então a relatar alguns episódios recentes de estresse que havia passado durante uma viagem para o exterior com a sua família e com seus amigos. E conforme esse paciente foi me contando a história, eu já fui então levantando as minhas anteninhas ali e me atentando às informações para completar a ficha desse paciente. Por quê? Quando o paciente faz esse tipo de relato de estresse, uma das características que o nosso corpo tem é, então, de jogar neurohormônios e mudar toda a fisiologia corporal nesses momentos, né? E uma dessas alterações é o aumento da contração muscular, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, me trazendo um dado relevante ao tratamento, o que me fez aplicar naquele paciente algumas técnicas para tensões musculares, mas também tensões membranosas. Com o passar dos minutos ali do tempo na sessão, pedi para que esse paciente então sentasse e repetisse os movimentos dolorosos. Além então de ter diminuído para quase zero a dor, na avaliação a musculatura, as tensões musculares membranosas já estavam muito mais leves, o que aliviaria ainda mais nos próximos dias. Nesse caso em específico, eu poderia pedir para o paciente voltar caso ele tivesse dor, uma vez que eu chequei que as estruturas estavam em ordens. Mas eu gostaria de me certificar como essas estruturas, músculos, vértebras e tensões estariam, né, na próxima sessão. Então, pedi para que o paciente retornasse mais uma única vez, para que eu pudesse então checar se todas as estruturas estivessem bem soltinhas para ele seguir então sem ter recidivas, né? Me dando uma margem de segurança que o paciente ficaria bem. E assim aconteceu, ele voltou após uma semana então para fazer mais uma sessão e a dor estava zero. Finalizei o tratamento, então, com apenas 2 sessões. Existirão, sim, casos de fazer 1 ou 2 sessões, mas existirão casos em que é necessário um acompanhamento mais de perto, para que fique claro que a ideia principal, ela deve ser focada na saúde do paciente, não apenas na dor do paciente. E se o objetivo é a saúde, cabe você, fisioterapeuta, trazer à tona todos os fatores que influenciam na saúde do seu paciente. Exatamente por esse motivo, ele te procurou, para que você, então, encontre a saúde dele, não a doença. Quando o fisioterapeuta entende isso, acaba, então, a vergonha, a insegurança de falar de um plano de tratamento ou até mesmo de oferecer mais sessões, né? Porque ele vai entregar o que o paciente veio buscar, saúde, entende? Agora, eu vou te mostrar quais os pontos principais que você deve analisar e indicar uma sessão isolada ou um plano de tratamento de 4, de 6, de 8 ou de 10 sessões. E saiba que a minoria dos pacientes irão fazer apenas uma única sessão. E se a sua visão estiver voltada para a saúde desse paciente, será necessário um acompanhamento. Leve sempre em consideração exatamente 4 pontos. Primeiro, né, o paciente tem dor crônica ou aguda? Segundo, ele tem histórico de tratamentos anteriores, remédio, repouso, já fez algum tipo de tratamento? Esse paciente pratica atividade física? O paciente se alimenta bem? E como estão essas estruturas físicas, né?
Agora, leve esses pontos em consideração em cada caso, em cada história. Se o paciente tem dor aguda, por exemplo, já tentou tratamentos anteriores e faz exercícios de rotina e se alimenta bem, esses pontos irão te ajudar na recuperação tecidual. Então, você pode sim indicar de 4 a 6 sessões, por exemplo, dependendo de cada caso. Agora, se o paciente tem uma dor aguda, tentou ou não um tratamento anterior, não faz atividade física, não se alimenta bem, você pode indicar de 6 a 8 sessões, sempre reforçando a informação do paciente, então, implementar na rotina dele esses pontos de atividade física e alimentação que farão parte da recuperação tecidual. Ou se o paciente tem uma dor crônica, mas se alimenta bem, come bem, porém faz uso de medicamento, você pode indicar de 6 a 8 sessões. E por fim, o paciente que tem dor crônica, come mal, se alimenta mal e faz uso constante de medicamento e tem aquela musculatura toda contraturada, um corpo rígido, você pode indicar de 8 a 10 sessões. Esses são alguns parâmetros que você pode utilizar para indicar um plano de tratamento para os seus pacientes.